A gente vai conversar agora sobre uma situação que, infelizmente, acontece com frequência para nós, principalmente aqui os rondonienses, né? A sensação de ter um voo cancelado, ela não é nada prazerosa. Você se frustra, são compromissos de trabalho, são compromissos de férias, é um planejamento. Então, quem está prestes a viajar, passa por esse momento aí e não sabe o que fazer. O que diz a lei sobre cancelamento de voo? É isso que a gente vai saber agora, está no ar o quadro Seu Direito. Então tá aqui, ele se negou a comer, entendeu? Dividir aqui o Nath comigo, porque eles que queriam um prato só para ele. O doutor Bruno já está aqui com a gente para explicar melhor sobre este assunto. Bruno Lima, que é especialista também em direito do trabalho, consumidor e previdenciário. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigado, Renata. Obrigado de novo pelo convite aqui. Estamos à disposição. Vamos sanar as dúvidas dos passageiros hoje. Imagino que essa seja uma dúvida bastante frequente, né? Visto a situação que a gente tem passado aí em todo o país em relação à malha aérea. Exatamente. Infelizmente, em Rondônia, nós estamos hoje sendo bem deficitários em relação aos voos, principalmente aos problemas aéreos. Tem acontecido demais aqui em Rondônia, e não é de hoje, é um problema que tem se arrastado já durante 2, 3 anos aqui, e cada vez a situação não tem melhorado, pelo contrário, tem ficado pior. Então, assim, é uma situação que precisa ser debatida muito, principalmente com o Congresso, com o Senado, e principalmente deixar a população esclarecida sobre os direitos dela. Para que ela tenha conhecimento de fato e saiba como se portar diante de uma situação como essa, né? Exatamente. Acontece muitos cancelamentos em voos em Rondônia. É uma proporção muito maior do Brasil inteiro. E as companhias aéreas, recentemente, criaram uma campanha, vou falar algo pessoal meu, de desjudicialização das ações aéreas. Então, imagina que em Rondônia existe um voo diário. Então, se você cancela um voo hoje, você só vai voar amanhã. É diferente de uma situação que acontece no sudeste do país, em São Paulo, por exemplo, que a cada 20 minutos sai um voo, a cada 5 minutos sai um voo. Você cancela hoje, daqui a pouco você consegue reembarcar. Você acabou de comentar aí que é uma situação até pessoal da sua experiência de trabalho. Como é que as companhias têm se comportado neste assunto, doutor? Só para a gente poder contextualizar. Infelizmente, as companhias não têm respeitado o direito do consumidor. Existem 2 regulamentos que regem o direito do consumidor aqui no país. E toda companhia aérea que trabalha aqui, ela tem a obrigação de cumprir a lei e cumprir o regimento. Um é a Resolução 400 da ANAC e o direito do consumidor, o CDC. Então, assim, uma vez que você quer operar aqui no país, tem que respeitar a legislação. Você não tem que fugir disso. Certo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui para o nosso plasma, doutor, para a gente conversar e deixar todo mundo inteirado, então, sobre o seu próprio direito relacionado a situações como essas, tá? Para você saber o que você deve fazer caso tenha o seu voo cancelado. Independente se você estiver aqui em Rondônia, se você estiver em outro estado, enfim, para que você, de fato, saiba como se portar. Temos aqui os principais motivos de indenização. Eu queria que você comentasse para a gente, então, um a um, doutor. Como eu posso... Em que situação se encaixa, então, por exemplo, o atraso de voo? Quando eu posso pedir aí alguma medida, alguma resposta relacionada ao atraso? Atraso é considerado quanto tempo, para começar? Perfeito. Existem 3 possibilidades de atraso. A partir de 1 hora de atraso do teu voo, você tem direito à comunicação. Isso é internet, acesso telefônico, isso é muito comum, todo mundo hoje tem acesso ao telefone. Certo. A partir de 2 horas, você tem direito à alimentação. Então, Deu 2 horas. Isso, a partir de 2 horas de atraso, eles são obrigados a fornecer aquele voucher de alimentação. Mesmo que eu esteja na minha cidade de origem, onde eu resido. Exatamente, porque você está à disposição da companhia aérea, você está esperando a vontade dela do voo, ou do cancelamento, ou do que aconteceu. 2 horas. 2 horas. E a partir de 4 horas, você tem o direito ao reembolso integral da tua tarifa. Ou, se você quiser continuar em outro voo, você tem o direito a ir para um hotel, ser reacomodado, ir para desde o transporte, ida e volta. Então, tudo isso abrange o teu direito. 4 horas eles, já é incluso, então, um direito de acomodação. Exatamente. Inclusive, isso pode ser passível também de uma indenização. Uma vez que passou de 4 horas o cancelamento ou atraso de voo, ela é passível de indenização. Isso que eu ia perguntar, se também poderiam entrar judicialmente com outros, né, de repente, danos, né? Exatamente. Enfim, ocasionados por esse atraso de 4 horas. Exatamente. Então, é possível, sim, que seja adentrado o judiciário sobre isso. Mas também temos que frisar que esse atraso, ele tem motivos específicos. Se for mau tempo, por exemplo, o consumidor, ele tem esse direito? Também tem esse direito. O que acontece? Existe o caso de fortuito interno, que é a operação dentro da companhia, e existe o caso de fortuito externo. São agentes externos, uma chuva, um granizo, uma neve, qualquer coisa que seja. Só que independente da situação, existe o risco de quem assume a atividade empresarial.
Se você tem uma grande empresa, você assume o risco e a responsabilidade daquilo. Isso eu não sabia. Já aconteceu em alguns casos no país, paralisação de estrada ou fora do país, neve. Só que a empresa ela assume o risco disso, da operação do negócio. Então tem por obrigação, sim, ainda que por esses prazos determinados de horário e tudo mais, prever a assistência ao passageiro. Talvez não possa indenizar por tal situação, mas de prever a reacomodação, ou a comunicação, ou a alimentação, sim. Foi cancelado o voo, posso entrar também. Exatamente, é ideal que você busque o seu direito. Cancelou o voo, a depender do motivo, como eu acabei de falar, pode gerar direito à indenização, sim. E extravio de bagagem, doutor? Isso é muito comum, infelizmente. Até, não sei se tem o take do Joca, essa semana aconteceu um caso do cachorrinho. Muito triste com o país. Isso revela uma realidade do que acontece muito no nosso país. As malas, hoje as malas em si se perdem muito. E aí existe um valor mínimo de indenização para o extravio de bagagem. E como aconteceu com o Joca, é uma situação muito triste, muito chata, até trouxe no plasma aí. O Joca ele faleceu porque ele foi a carga, né? Primeiro a mala. ele foi considerado uma bagagem, né? Exato. Ele foi para outra rota, né? Exatamente. Diferente ele tinha como objetivo ir para Sinop, ele foi parar no Ceará, salvo engano. Foi um lugar muito longe. Ele passou mais de 10 horas dentro de uma caixa. Isso, infelizmente, ocasionou a morte do cachorro. Isso leva para a gente uma reflexão de que não existe uma regulamentação. E, por acaso, hoje, o Ministério dos Portos e Aeroportos, junto com a ANAC, criaram uma comissão para poder melhorar ou para poder regulamentar o transporte de animais dentro dos aviões. Porque até então eles são levados nas cabines, ali embaixo, no porão. E não é uma situação tanto amigável. Você imagina que seu pet hoje é igual ao seu filho, você não vai querer que seu filho ande num porão do avião, ali em condições insalubres. Doutor, vou pedir para você retornar com a gente para a gente poder detalhar mais essa questão do extravio de bagagem, o dano à bagagem e o overbook, porque de fato tem vários detalhes ali onde o consumidor ele deve estar ciente, deve estar atento na hora de recorrer e também as companhias precisam ter esse respeito conosco, né, com os nossos consumidores. Volta com a gente então, promete falar um pouquinho mais sobre esse assunto? Sem problema. Só para te lembrar que você, uma vez que você sofre qualquer desses problemas, você tem o direito até 5 anos anterior a isso, de você reivindicar ao judiciário. Então é importante que você não deixe passar isso acontecer. Retroativo. Exatamente. Muito bom. A gente vai seguir falando sobre este assunto, então, para você de casa tirar mais dúvidas. Está aí, redes sociais do Dr. Bruno também, contato de telefone. Para você que tiver alguma dúvida relacionada, passou por alguma situação dessas que a gente citou aqui no Plasma, entre em contato e a gente promete falar um pouco mais sobre este tema no Seu Direito da próxima semana. Aperte no inscreva-se e fique por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal.